Olá! Quando a gente fala sobre marfim na África, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a da caça ilegal, não é? Mas olha, a história é muito, mas muito mais profunda do que isso. Hoje a gente vai mergulhar nas raízes milenares de uma relação que moldou impérios, culturas e ecossistemas inteiros. Bora começar essa viagem no tempo. É que para entender a situação de hoje, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo não, é ir muito antes das manchetes que vemos por aí. Nesta análise vamos descobrir juntos como o marfim foi, por séculos, um verdadeiro pilar para várias sociedades em todo o continente africano. E sabe, o marfim não era só um artigo de luxo, de forma alguma. Como essa citação deixa bem claro, ele era uma peça central. Estava ali, completamente entrelaçado na economia e na cultura de inúmeros povos por séculos e séculos. Então, para começar essa história, vamos lá para a pré-história. É lá que a gente vai explorar as origens dessa conexão, que é fascinante de verdade entre os seres humanos e o marfim. Isso muito antes de qualquer grande civilização que a gente estuda nos livros. E como a gente sabe disso? Bom, as primeiras pistas vêm direto das paredes das cavernas e de artefatos bem antigos que foram encontrados. As pinturas rupestres, por exemplo, não só mostram que os elefantes estavam lá, mas revelam um lugar de destaque que esses animais incríveis tinham no mundo simbólico, sabe? No universo espiritual daquelas comunidades. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a gente parar para pensar na escala de tempo disso tudo. É algo gigantesco. Estamos falando de uma história imensa que se desenrolou por um período vasto, muito, mas muito antes da história começar a ser registrada por escrito. Ok, agora vamos avançar um pouco no tempo. A gente começa a ver uma grande transformação acontecer. O marfim, que era um recurso mais local, de repente se torna uma peça-chave no comércio. Ele vira literalmente um catalisador, sabe? Aquilo que impulsiona a conexão entre culturas diferentes. Pensa só, para as sociedades caçadoras-coletoras, o elefante era, acima de tudo, uma fonte de vida. A carne, claro, alimentava todo mundo, mas foi o marfim, com aquela beleza, aquela durabilidade toda, que rapidinho se transformou num recurso de um valor imenso. E aqui fica muito claro como a função do marfim evoluiu, né? O que começou como basicamente um subproduto da caça para sobreviver, virou um item essencial para o comércio. E esse comércio, por sua vez, foi o que abriu as portas para a interação, para a troca de ideias e de cultura entre povos que talvez nunca tivessem se encontrado. Dá para imaginar essas redes de comércio como as primeiras grandes estradas do continente. E por elas não viajava só o marfim. Viajava conhecimento, viajava tecnologia, viajavam costumes e tudo isso foi moldando de uma forma fundamental mesmo o desenvolvimento daquelas sociedades antigas. Mas claro, a história nunca é uma linha reta, né? A coisa começa a ficar bem mais complexa. Novas pressões entram em jogo, a gente está falando de mudanças no uso da terra, mudanças no clima, e tudo isso começa a alterar a paisagem, tanto para as pessoas quanto para os elefantes. A chegada da agricultura foi uma verdadeira revolução. Pensa bem, as pessoas começaram a se fixar em assentamentos permanentes e isso mudou completamente a relação delas com o ambiente ao redor. E essa mudança teve um impacto, digamos, de dois gumes na exploração do marfim. É exatamente essa dualidade que a gente vê aqui. Por um lado, foi uma oportunidade. Essa proximidade maior com a vida selvagem aumentou a chance de conseguir marfim. Mas, por outro lado, veio o desafio. Começaram a surgir novos conflitos inevitáveis por terra, por recursos, e isso colocou uma pressão cada vez maior sobre as populações de elefantes. Então, o ponto crucial é que essas comunidades não estavam lidando com um problema só. Eram vários desafios ao mesmo tempo. Além da briga por território, vieram mudanças climáticas bem sérias que afetaram a fauna toda, incluindo os elefantes. O resultado? O acesso ao marfim ficou ainda mais difícil, ainda mais disputado. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa conversa de hoje. A pergunta agora é: como é que entender todo esse passado tão profundo pode ajudar a gente a lidar com os desafios de agora e, quem sabe, a construir um futuro mais sustentável? E aqui está o ponto central. A preservação do patrimônio cultural africano e a proteção da vida selvagem, essas duas coisas não andam separadas, elas estão totalmente conectadas. O sucesso de uma depende diretamente do sucesso da outra. Não tem como separar. Então, o que precisa ser feito hoje? Bom, as ações são claras e vão em várias frentes. Começa com conscientização e educação para que todo mundo entenda essa história complexa. Passa por leis e restrições bem mais duras contra o comércio ilegal. E, claro, inclui o apoio direto a programas de conservação que, no fim das contas, protegem não só os elefantes, mas os ecossistemas inteiros onde eles vivem.
E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Ela resume bem essa tensão central que a gente viu. Como é que se honra uma história, um patrimônio cultural de milênios, e ao mesmo tempo se protege o futuro de uma das espécies mais incríveis do planeta? É uma reflexão e tanto, né? Fica aí pra gente pensar.